Desde os primórdios, a humanidade sofre com conflitos entre os semelhantes. Seja por um pedaço de terra, por comida, por algum objeto de valor ou simplesmente por prazer, os seres humanos sempre encontram motivos para chegar às vias de fato. A fim de evitar a barbárie, conforme a vida em sociedade se tornou uma necessidade, os indivíduos precisaram buscar formas de evitar que tais brigas ocorressem. É exatamente essa necessidade que explica, por exemplo, a propriedade privada, instituição necessária para garantir quem de fato possui o direito de utilizar um bem tangível. Mas o que acontece se a lei, algo tão necessário, perde o sentido original? Nesse caso, vemos algumas aberrações surgirem no sistema judicial. Um exemplo clássico é a famigerada Lei do Vinagrete, que foi estabelecida em 2007 e determina que o molho deverá ser apresentado para consumo em porções individuais e acondicionadas em embalagens descartáveis. Em um primeiro momento, chega a ser cômico que, através da perversão da lei, o Estado possa ser intrusivo a ponto de determinar como você deve servir a comida. Mas o problema está além disso. E se, em vez de evitar conflitos, as leis passam a agir para proteger uma certa classe de indivíduos? Qual o resultado final? Uma vez que o sentido original foi perdido, não fica difícil utilizá-la para justificar absurdos cada vez maiores, e que, infelizmente, não chegam nem perto de serem tão engraçados quanto o caso do vinagrete. É o que ocorre, por exemplo, quando políticos decidem que eles têm o poder de descobrir o que é verdadeiro e falso, protegendo a população da temida desinformação. Claramente não há uma violação da propriedade privada em notícias falsas, mas quem liga? Infelizmente, muitas pessoas não se importam e até acham certo que indivíduos sejam punidos caso transmitam informações consideradas falsas. Essa pequena história serve para introduzir o tema do vídeo de hoje, que é sobre um dos países onde a função da lei mais se perverteu, a Coreia do Norte. Todos sabemos que crimes são passíveis de punição. No modelo estatal, um crime descrito em um código penal é acompanhado da descrição sobre as possíveis punições do ato. Em países totalitários, a lei pode ser moldada com muito mais facilidade. Sem ninguém para impedir o ditador de agir como quiser, como garantir que leis que seriam injustas, que seriam consideradas repreensíveis até mesmo nos moldes estatistas, sejam aprovadas? Simples, não há como. Com esse fato em mente, a Coreia do Norte não é uma aberração somente para os libertários, como também para qualquer pessoa que tenha o mínimo de bom senso, até mesmo entre aqueles que se julgam de esquerda. Os Kim, que estão no poder desde a criação do país, utilizaram a lei para garantir que a dinastia dos mesmos continuasse no poder durante décadas, estando em um patamar literalmente divino entre os norte-coreanos. Talvez o caso mais flagrante do abuso do governo norte-coreano seja uma das leis criadas por Kim Il-sung, o primeiro ditador do país. Motivado provavelmente pelo ódio, Kim Il-sung, após conseguir consolidar a Coreia do Norte como um estado soberano, decretou a instituição de uma verdadeira sociedade de castas. Os que apoiaram a Coreia do Norte receberam privilégios, podendo viver nas melhores cidades e trabalhar em cargos do governo. Os que ficaram em cima do muro poderiam somente concorrer a vagas inferiores, geralmente em cidades menores. Os que ficam do lado dos inimigos, ou que tiveram parentes que ficaram, além de serem passíveis de punição, estavam condenados a viver nos locais mais remotos do país, vivendo uma vida de miséria e não podendo exercer outra função que não seja o trabalho em minas e em fábricas. O destino de muitas dessas pessoas, condenadas por uma lei injustificável e sem terem sequer a chance de defesa, são os campos de trabalho forçado. Nesse ponto, introduzimos a figura de Shin Dong-hyuk,
um ex-prisioneiro que nasceu em um desses campos. Qual foi o crime cometido pelo rapaz? Simplesmente ser o filho de um prisioneiro. O crime do pai de Shin? Ser irmão de 2 rapazes que desertaram para a Coreia do Sul. E foi assim, através desse crime imperdoável, que toda a família dele fora presa. Na Coreia do Norte, as condenações não são somente atribuídas aos indivíduos, mas também se estendem aos familiares. A lei, estabelecida em 1972 por Kim Il-sung, diz: inimigos da classe, sejam eles quem forem, devem ter sua semente eliminada por 3 gerações. Não é raro encontrar norte-coreanos que são condenados sem sequer saber que crime cometeram. Tendo nascido no pior dos campos norte-coreanos, Shin relata as experiências vivenciadas durante a infância, adolescência e início da vida adulta em 2012 para um jornalista americano. Encarcerado durante a maior parte da vida, a infância dele foi marcada por acontecimentos traumáticos que, devido à natureza do local, eram considerados comuns. Execuções, mortes por fome e abusos constantes dos guardas eram rotineiros durante a estadia de Shin no campo. Ah Myung-chul, um ex-guarda que desertou para a Coreia do Sul, relatou como os prisioneiros eram tratados no campo. Segundo ele, as punições físicas eram comuns, e os guardas eram ensinados a imaginar que os prisioneiros não eram humanos, mas sim animais comparáveis a cães e porcos. Se você demonstrar piedade, você se tornará um prisioneiro, diziam os instrutores. Fora a hostilidade dos guardas, os campos funcionam como um verdadeiro purgatório. Além de Shin, outros desertores confirmam como funciona a filosofia por trás do cárcere. Os prisioneiros, carregados com um pecado original, precisam trabalhar duro a fim de expurgar essa culpa, que muitas vezes está atribuída a crimes cometidos por terceiros. Para os que tiveram uma vida, entre aspas, livre fora dessa prisão, a realidade nos campos é chocante. Mas a ideia do que existe do lado de fora ajuda a criar uma perspectiva do que está acontecendo. Mas o que acontece com quem nasceu lá? Com quem não sabe o que existe do outro lado das grades? Na Grécia Antiga, o orfismo se estabeleceu como um conjunto de crenças que, utilizando conceitos do politeísmo na época, moldou o pensamento filosófico da região. A importância do culto deriva do fato do orfismo ter introduzido uma nova interpretação da existência humana. Os homens possuem uma alma, que se hospeda em seu corpo por causa de uma culpa originária. Quando o homem morre, a sua alma permanece reencarnando em outro corpo. Para libertar a alma desse processo, o homem deve seguir uma vida órfica, realizando ritos e práticas que, ao final de todo o processo, expiarão a culpa originária. Os que passam por esse processo com sucesso serão recompensados no além, do mesmo modo que os que fracassaram recebem punições. Seguindo um modelo cruel de coerção, os campos norte-coreanos funcionam de maneira semelhante ao orfismo. A culpa originária dos prisioneiros deve ser expurgada através do trabalho duro e da obediência incondicional. Caso o encarcerado falhe em sua missão, a sua culpa permanece, reencarnando dessa vez nos familiares. Tal comparação faz sentido quando pensamos que, uma vez no inferno, tirar a própria vida se torna uma opção a ser considerada frente ao sofrimento. Entretanto, muitos prisioneiros não enxergam essa saída como viável, já que, para o partido, tal ato configura uma tentativa de escapar dos domínios do Estado. Se o prisioneiro não vai estar vivo para pagar pelos pecados cometidos, então alguém irá pagar por ele, e com juros. Todos os condenados sabem que, se optarem por esse caminho, os membros da família sofrerão uma sentença mais longa e rígida. Shin, por ter nascido nesse ambiente, nunca teve noção de família. Até mesmo os pais dele, que dividiam uma pequena casa dentro do campo, eram vistos como competidores e não pessoas dignas de amor. Amor, aliás, sempre foi uma palavra estranha para Shin.
Desde pequeno, o garoto fora criado para obedecer os superiores, ignorando todo o resto. Família, amizades e relações sociais saudáveis não existem na prisão. O que existe, infelizmente, são pessoas que competem pelas escassas rações de alimento. A recompensa, às vezes, não era apenas uma promessa de liberdade, mas também uma dádiva dos guardas. Não era incomum ver mulheres se submetendo a abusos constantes em troca de algumas quantias mais generosas de comida, ou prisioneiros denunciando os outros em troca de alguns benefícios. Do mesmo modo, a recompensa prometida poderia ser simplesmente uma redução nos castigos. Segundo o relato de Shin, os prisioneiros participavam das sessões obrigatórias de autocrítica. Durante esses encontros, eles eram obrigados a confessar o que haviam feito de errado no período entre as sessões. Se o fizessem, receberiam punições mais brandas em relação aos crimes cometidos. Mesmo se não tivessem feito nada, eles eram obrigados a dizer como poderiam ter trabalhado melhor para se purificar de toda a culpa. É de se esperar que, nesse ambiente, muitos prisioneiros tenham sido punidos de forma injusta, apenas para dizer algo sem soar suspeito. O exemplo claro dos efeitos do encarceramento norte-coreano é quando Shin relata que entregou a mãe e o irmão às autoridades do campo. Certo dia, ao chegar do colégio, ele ouviu os dois conspirando para escapar da prisão. Sem pensar duas vezes, se dirigiu a um dos guardas e relatou tudo o que tinha ouvido. A frieza do ato demonstra o quão pouco as relações sociais importavam naquele local. Mesmo tendo delatado a própria família, ele e o pai foram interrogados sob suspeita de terem participado do plano. O ponto mais chocante é que, durante a execução da mãe e do irmão, Shin fora obrigado a assistir o evento de perto. Enquanto os familiares estavam amarrados, esperando a morte, o único sentimento que ele relata ter sentido era o de raiva. Como eles ousam cogitar fugir daqui? As regras do campo são bem claras sobre aqueles que tentam escapar. Não lhe passou pela cabeça que, talvez, os superiores da prisão eram cruéis e a fuga era a melhor opção. Por que ele pensaria isso? Afinal de contas, para ele, o que era dito pelos guardas do campo era o que deveria ser aceito. Shin carregava a culpa dos erros dos parentes e só conseguiria se redimir caso cumprisse à risca o que lhe era imposto. Em meio à punição, os prisioneiros do campo 14 não eram sequer dignos de receber uma lavagem cerebral. Enquanto na Coreia do Norte existem diversos monumentos, retratos e materiais referentes aos Kim, os prisioneiros que nasceram por lá só tinham uma noção básica dos responsáveis diretos pelo martírio que vivenciavam diariamente. A vantagem de Shin em relação a outros desertores é justamente essa. Enquanto muitos norte-coreanos têm dificuldades para aceitar que durante a maior parte de suas vidas foram enganados pela propaganda do Partido dos Trabalhadores da Coreia, Shin não teve problemas com essa parte. Se a lavagem cerebral não é um problema, os efeitos de uma vida dedicada a trabalhos forçados, abusos físicos e tortura psicológica impactam na ressocialização. Shin também possui problemas físicos devido aos trabalhos forçados. As pernas possuem marcas da fuga. Os braços são deformados devido a anos de trabalhos forçados e o dedo da mão direita foi decepado como punição por derrubar uma máquina de costura. Shin entra em mais detalhes sobre a vida escolar, alimentação, punições, trabalho e como conseguiu escapar do campo no livro Fuga do Campo 14. Mas saiba que trata-se de um relato cru, com diversos momentos de brutalidade descritos sem filtro, então tenha isso em mente antes de iniciar a leitura. O que os desertores da Coreia do Norte relatam é, em muitas vezes, chocante. Contudo, essa é a realidade de um país tomado pela ideologia marxista. A lei que, segundo Bastiat, deveria servir para a justiça,
na verdade serve apenas aos interesses de uma classe pequena de políticos e pessoas influentes. Esses são apenas os absurdos que são revelados ao público através de quem conseguiu sobreviver e escapar do regime. Além do livro que conta o relato de Shin, o documentário North Korea Life Inside the Secret State mostra um pouco da realidade dos cidadãos livres, que em meio aos delírios do governo, ainda assim tentam se manter através de um sistema de comércio ilegal. E sim, para surpresa de poucos, o comércio interno foi responsável por evitar um desastre humanitário no país. No fim da década de 90, a Coreia do Norte entrara em uma crise de alimentos sem precedentes. A falha do planejamento central fizera com que milhões de norte-coreanos sofressem com os efeitos da fome, algo que o governo norte-coreano não conseguiu esconder. Sofrendo com os problemas da falta de alimento, diversos países se juntaram para oferecer ajuda humanitária. Os Estados Unidos, país demonizado pela Coreia do Norte, foi um dos principais colaboradores. Entretanto, os doadores queriam saber se os alimentos doados chegariam à população necessitada. Tentaram impor mecanismos que verificassem o que seria feito com os alimentos, mas o regime totalitário não permitia estrangeiros monitorando a política local. A situação era tão crítica que, sabendo da gravidade da crise, os países decidiram revogar as exigências e doar os alimentos direto para o governo. Sem ninguém monitorando, oficiais com cargos altos furtavam a ajuda humanitária, vendendo a mercadoria para os comerciantes. Esse foi o início dos mercados ilegais norte-coreanos. Em pouco tempo, trigo, remédios, leite em pó e outros itens estavam disponíveis para compra. É graças a esse comércio que especialistas duvidam que a Coreia do Norte passe por outra crise alimentícia tão cedo. Do mesmo modo, outro documentário denominado Under the Sun, o lado oculto da Coreia do Norte, expõe toda a manipulação que as autoridades fazem para mascarar a dura realidade da população. Em um país tão fechado, é difícil compreender qual o grau exato dos abusos cometidos pelo governo norte-coreano. Até mesmo repórteres correm risco, uma vez que, em viagens oficiais, os guias só mostram o que o partido quer. Caso um visitante queira se aventurar ilegalmente, o risco de ser preso como espião é grande. Em 2016, Otto Wangier, um estudante americano, foi preso na Coreia do Norte durante uma excursão de turismo. Qual o crime cometido? Roubar um panfleto de propaganda norte-coreana que estava na parede do hotel. Segundo o governo, a atitude de Otto era um ato de hostilidade contra o Estado, visto que danificar itens com as imagens dos líderes é um crime grave. A sentença de Otto era assustadora. A remoção da propaganda lhe renderia 15 anos de trabalhos forçados. Mais assustador é saber que 1 ano depois do ocorrido, em 2017, Otto seria libertado e transferido para os Estados Unidos, mas em estado de coma. 5 dias após seu regresso, a morte do estudante fora confirmada. O que aconteceu com Otto durante esse período de trabalhos forçados? As autoridades norte-coreanas afirmam que, poucos dias após a sua sentença, o estudante teria adquirido botulismo, entrando em coma ao ingerir remédios para dormir. Essa versão não explica o amplo dano cerebral que foi notado pelos médicos americanos. É seguro afirmar que Otto foi mais uma vítima desse regime autoritário, onde a morte do mesmo serve de exemplo para que os demais respeitem uma lei totalmente arbitrária e infundada. Na Coreia do Norte, os líderes do Partido dos Trabalhadores da Coreia deixam bem claro quem está no controle. E como é a vida dos que mandam no país. Para se ter ideia, a dinastia Kim possui residências de puro luxo. Imagens de satélite confirmam que Kim Jong-un e os familiares possuem propriedades em locais paradisíacos. O mais absurdo
é pensar que, enquanto norte-coreanos morrem de fome, a dinastia Kim possui um pomar onde o solo contém açúcar, item extremamente raro e inacessível até mesmo para as classes mais altas do país. Citar cada relato seria impossível. Tudo que foi exposto nesse vídeo está disponível em livros, documentários e reportagens sobre a Coreia do Norte. Os links estão na descrição. O que se vê é o fruto do Estado em seu nível máximo. Quando a lei se perverte a um ponto que não serve mais à justiça, o destino dela é, inevitavelmente, o que ocorre em países totalitários. Para o Partido dos Trabalhadores da Coreia, a obediência incondicional dos cidadãos é imprescindível para o grande líder, sejam eles prisioneiros ou, entre muitas aspas de novo, livres. É certo que esse pesadelo está longe de terminar. Mesmo com uma miríade de problemas, o governo da Coreia do Norte se mantém através de ajudas internacionais, do poderio bélico e da lavagem cerebral constante exercida sobre a população. O que fica de lição, porém, são os relatos, a experiência dos sobreviventes que, em meio ao trauma sofrido, deixam uma mensagem bem clara. O autoritarismo, em pleno século XXI, ainda existe e as consequências são terríveis.